nono, ou item 9 da pauta, procedimento de controle administrativo, 426773, de 2022. Sob a relatoria do conselheiro Marcelo Terto, em que houve... Deixa eu ver como é que nós temos aqui. Consta da papeleta que, após o voto do relator na nossa 7ª sessão ordinária, no dia 9 de maio último, após o voto do relator, no sentido de julgar improcedente o pedido, pediu vista regimental o conselheiro Mário Maia, que está com a palavra. É o item 9º. Só organizando aqui que é bastante papel e eu sou bastante desorganizado. Acho que é devido ao espectro que eu tenho também. É o PCA Está aqui, eu achei, já estou com ele aqui. 267. Achou? Estou com ele aqui todo anotado, todo riscado, todo no jeito, como diz lá no Nordeste. Vamos lá. O conselheiro Marcelo Terto, como relator, julgou improcedente o pedido. Isso. E ele diz com nato jus, né? Isso. Isso. Presidente, se trata aqui de um procedimento de controle administrativo em que a requerente pretende tornar peremptórias e cogentes as disposições da Resolução 238 de 16. Acontece que hoje, a 238/16, ela conflita com várias resoluções desse Conselho Nacional de Justiça. E colacionei algumas, poderia ter colacionado mais, mas o tempo não para, e, no entanto, ele nunca envelhece, então não pude concluir, mas concluirei em breve, porque estou escrevendo um livro sobre políticas públicas e é um tema que eu pretendo abordar. Existem resoluções no Conselho Nacional de Justiça e eu acho que uma das razões desse procedimento de controle são as disparidades existentes, que são várias. Primeiro, até a resolução, acho que a 479 é a última, salvo engano, Richard, havia a possibilidade do acesso ao banco de dados do sistema NatJus a todos os atores do sistema de justiça. E, a partir da 479 em diante, foi vedada essa possibilidade. Não sei por quê. Gostaria de uma explicação de quem pudesse me esclarecer, até porque estou aqui para aprender também. E, além de que, tal resolução retira dos advogados, que aqui estão, a prerrogativa de questionar ou de suscitar um conflito de interesse, porque se trata de uma resolução, e resolução é norma cogente de acordo com o nosso regimento interno e de acordo com a DPF julgada pelo ministro Carlos Aires Brito, e de acordo com o professor Herbert Hart, que fala sobre o fundamento de validade das normas. Onde a norma encontra seu fundamento de validade, lá se está a sua eficácia. Pois bem, diante disso que eu já falei, que são várias resoluções, a resolução 479, ela traz para si
questões, aliás, artigos, leis, normativos, que são da ANS, de acordo com a lei da ANS. Na resolução do CNJ, dentre elas, que são muito parecidas, mas, ao mesmo tempo, são um pouco conflitantes, porque em uma mesma resolução, no artigo 7º, se diz que ao magistrado é dada a possibilidade, e logo após, no artigo 2º, se diz que ao magistrado é obrigado, e logo após, e é só ler a resolução, e logo após se diz que estipula sanção. Se estipula sanção. Ou seja, o magistrado não pode resolver ou dirimir matérias que envolvam questões de saúde, porque ele tem que consultar um banco nacional. Eu entendo que é uma iniciativa muito nobre. Acontece que a FUNASA tem um manual na qual ela estipula que, pelas características do nosso território, existem doenças endêmicas. Doenças que ao norte do país ocorrem e ao sul do país não ocorrem. Existe também o Código de Ética Médica que veda determinantemente que é proibido, é assim que se diz, é vedado ao médico participar de parecer, nota técnica, que ele não esteja presente. Como também lhe é vedado emitir qualquer parecer ou nota que ele não tenha conhecimento. Além do mais, ao magistrado está se vedando com essa resolução a violação ao princípio do livre convencimento motivado, ou seja, uma criação do ministro Luiz Fux, acho que o artigo 10 do CPC, que ele fala da tutela de evidência. Da tutela de evidência, que é mais do que uma tutela satisfativa. Tutela de evidência, ou seja, ao magistrado, por se tratar de uma resolução que é norma com a gente, insisto eu, porque está no nosso regimento interno, está na jurisprudência, o magistrado não pode decidir sem consultar o banco. Enfim, a consulta fora feita a uma resolução de 2016. Todas as resoluções, elas vinham tratando de questões de forma um tanto confusa. E eu lhe revelo e faço até um certo meia-culpa de que não entendi. E desde janeiro que eu venho tentando estudar o assunto. Talvez eu não tenha o conhecimento dos meus pares ou me sobra a ingenuidade, porque eu não entendo como uma resolução pode retirar de um magistrado a capacidade de ele decidir aquela questão que está ali diante dos olhos deles, principalmente as questões que envolvem o direito trabalhista. O direito trabalhista, em que acidentes de trabalho ocorrem diariamente. Sem contar também, pasmem, que o direito à saúde é um direito transindividual, indisponível, é uma norma programática do Estado Democrático de Direito em que não há a previsão da participação do Ministério Público. Ou seja, se envolver um direito de saúde para o tratamento de uma criança, o Ministério Público, pela nossa resolução, a 479, não está autorizado a ter acesso ao banco de notas e pareceres técnicos. Se me mostrarem na 479 que há essa previsão do Ministério Público como fiscal da lei
Se me mostrarem, eu revejo e dou o braço a torcer, como se diz. Mas se não me mostrarem, eu nem revejo e nem dou o braço a torcer. Por quê? Porque eu acho que o direito à saúde é uma garantia fundamental. Fundamental e base de todo Estado evoluído. Porque todos nós, um dia, iremos envelhecer. Esperamos que envelhecemos com saúde. Alguns não têm, outros têm. E, como eu falei para o Felipe da vez passada, Felipe, o novo Estado robesiano não são os algoritmos. O novo Estado robesiano, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Salomão, conselheiro Terto, conselheiro Choqué, conselheiro Giovanni, conselheira Salis, conselheiro Kim, e todos que aqui estão. Os planos de saúde estão rescindindo o contrato de forma unilateral contra uma decisão, inclusive, do ministro Salomão. Eu me lembro muito da conversa que nós tivemos, ministro Salomão, que o senhor disse, Mário, você tem razão, vamos colocar o tratamento e o método do ABA, que é eficiente, comprovadamente eficiente. E fora colocado. E os planos de saúde simplesmente não cumprem, como se estivessem acima da lei, como se estivessem acima da sociedade, e que se fosse um Estado acima do Estado. O novo Leviatã robesiano. São os planos de saúde. Ou como profetizou Karl Marx, chegará um dia em que o capital substituirá o Estado. E esse dia chegou. E as resoluções emanadas deste Conselho têm que ser coerentes. Tem que se unir. Você não pode retirar a prerrogativa de um advogado, a prerrogativa de uma parte, a prerrogativa de um Ministério Público, a prerrogativa de um pai que tem uma criança com leucemia no hospital. Não se pode. Não se pode fazer isso. Isso é um conselho de justiça. De justiça. Morrem pessoas porque planos negam a cumprir decisões do Superior Tribunal de Justiça. Eu estou aqui com a decisão recente da ministra Fátima Nancy Andrighi, obrigando um plano de saúde a conceder a cobertura universal do ABA, que foi colocada pelo ministro Luiz Felipe Salomão na decisão dele do STJ. Então, ministro Salomão, os planos de saúde estão acima do Estado. Então, nós temos, como esse Conselho Nacional de Justiça, unificar uma resolução. Regulamentar não é restringir. Benéfica, amplianda e odiosa restringenda. Já diziam os romanos. Então, o bem se amplia, o mal se restringe. Não se pode tirar do Ministério Público o papel de fiscalizar. Não se pode tirar do advogado o papel de defender o seu cliente e o papel de suscitar um conflito de interesse ou uma suspeição. Não se pode tirar, ou, aliás, não se pode dar a exclusividade ao magistrado de ter acesso a um banco. Não se pode permitir que uma nota técnica seja apócrifa, que não venha assinada. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, ministra Rosa Weber. Eu pesquisei. Se me mostrarem que existe uma nota técnica apócrifa no mundo que trata de saúde e de tratamentos de saúde, eu dou mais uma vez. Agora eu vou dar o outro braço a torcer. Então, se está retirando do cidadão o direito de ter dignidade. De ter dignidade, porque nós já não temos educação,
nós já não temos segurança, o último bastião de resistência do Estado democrático de direito é a justiça. Por isso que se tem que fortalecer o poder judiciário brasileiro. E a partir do momento que uma resolução tira essa prerrogativa do magistrado, se está enfraquecendo mais e mais e mais a magistratura nacional, a OAB e o Ministério Público. Então, o que eu proponho aqui é que se forme um grupo de estudo para que se uniformize essas resoluções. Já que é uma resolução, eu entendo que deveria ser uma recomendação. Porque ao magistrado cabe decidir com base no seu livre convencimento motivado, que é um princípio do Código de Processo Civil. De Liebman. Liebman tinha o conceito triangular do processo. Ele tinha esse conceito. O aluno de Liebman Liebman reviu e chegou à seguinte conclusão. Buzaide continuou com esse pensamento, mas Liebman disse: o juiz não é parte da relação processual. O juiz, ele conduz o processo. Parte da relação processual é o Estado, é o povo e o Ministério Público, fiscalizando. Inclusive, o juiz. As agências reguladoras é quem tem aumentado a judicialização no poder judiciário. A culpa não é do magistrado. Conselheira Salise Sechotene. Conselheiro Richard. Não é do magistrado. A culpa são das agências reguladoras que não fiscalizam. É só ler. Eu tenho a lei das agências reguladoras aqui da ANS. Dentre dos princípios da ANS está zelar pelo Código de Defesa do Consumidor, fazer termos de ajuste de conduta, resolver, dirimir demandas administrativas, e não se resolvem. E isso vai desaguar em algum lugar. E aonde é? No Poder Judiciário. E o Estado cobra do Poder Judiciário. E cobra caro. E como eu costumo dizer, a senhora chega aqui 9 horas da manhã e sai 9 horas da noite. Felipe, Salise, Kim, Giovanni não. Giovanni eu não vejo não, mas vem. Mas tem que se dar uma resposta à sociedade, ministra. Eu proponho um grupo de trabalho para que se reveja as violações que estão sendo feitas por uma resolução ao Código de Processo Civil, à Constituição da República Federativa do Brasil. Eu acompanho plenamente o conselheiro Marcelo Terto. Eu não ia adentrar essa seara, que Marco Jardim disse. Vá só na resolução dele. Mas eu não consigo. Porque todo dia eu vejo um menino que olha nos meus olhos e diz: pai, ele não fala não. Mas ele olha para mim e diz assim: pai, não vai fazer nada. E as crianças que eu viajo pelo Brasil, e o trabalho que eu tenho feito pelo Brasil, e o manual que eu tenho lançado, isso é uma missão. E nós estamos aqui, todos nós, com uma missão. Isso aqui não é trampolim, não. Isso aqui é missão. Então, quem não estiver aqui para fazer missão, quem não estiver aqui para dar a cara a tapa, ou se dobrar para a estátua de Nabucodonosor. Eu sou Daniel. Daniel não se dobrou para a estátua de Nabucodonosor. E eu não vou me dobrar para a estátua de ninguém. Então, proponho isso, conselheira Rosa Weber. Acompanho o voto integralmente do conselheiro Marcelo Terto, com a ressalva de que, Marcelo, façamos uma alteração na 479 para que ela volte a ser como eram as outras. Pelo menos, Richard, pelo menos o acesso ao advogado, ao que está sendo decidido. Isso é o mínimo do processo. Carnelucci fala sobre isso, Calamandrei fala sobre isso.
Qualquer processualista italiano fala sobre isso. O acesso à defesa, ao sagrado direito de defesa. Você não saber quem assina uma nota técnica, você não saber se aquela pessoa tem interesse, isso não soa bem aos ouvidos de nenhum magistrado. Nenhum magistrado isso soa bem aos ouvidos. E pode ter certeza que não irá soar bem aos ouvidos de um pai que tem um filho morrendo de leucemia no hospital de câncer, porque o tratamento para o seu filho não está previsto, ou porque o plano de saúde simplesmente se nega a cumprir a lei, como se fosse, repito, o novo Leviatã Robesiano. Muito obrigado, presidente. Obrigada, conselheiro Mário Maia, que acompanha o voto do relator no sentido da improcedência do pedido, mas faz uma sugestão de criação de um grupo de trabalho para que se aprofunde o tema e se